Mas eu não quero trocar de escola. Tu não tem querer, tu foi expulsa. Expulsa? Tinha ouvido histórias horripilantes de gente de outras turmas que tinha sido expulsa. Mas nunca pensou que pudesse ser a protagonista de uma delas. Por quê? Por que será, guria? Tu deu uma facada no coleguinha. Parece marginal. Ela ficou séria. Não podia acreditar que tudo naquele ponto de sua vida estava dando errado. Não conseguiria acreditar que tivesse se metido numa situação daquelas. E se eu morrer, isso acaba? Essa criança tem 11 anos. Bra Brasil, tudo bem com vocês? Eu espero que seja tudo muito ótimo. Não sei se vocês vão conseguir escutar o barulhinho da chuva. Tá chovendo muito aqui e eu achei que tinha tudo a ver esse fundo sonoro com o livro que eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje, que é o novo livro de contos da Natália Borges Polesso, que é esse aqui, Condições Ideais de Navegação para Iniciantes, que é um livro que vai girar em torno da água, desse lugar que permeia o inconsciente, que permeia os nossos sonhos, tem a ver com um lugar obscuro também, onírico, enfim. Esse aqui é um livro de contos, com 11 contos. Eu quero começar até falando sobre essa questão do gênero literário contos, porque eu fui no lançamento desse livro da Natália ontem, e ela comentou que quando um autor lança um livro, um romance, ele tem muito mais visibilidade, que todo mundo quer falar sobre, quer comentar, quer resenhar, enfim. E quando é um livro de contos, as pessoas meio que deixam ele de escanteio. E ela acabou dizendo, leiam contos, é legal, porque um livro de contos você consegue abarcar um universo muito mais amplo de possibilidades, de temáticas. Tem um compromisso do autor, nem sempre talvez, mas nesse caso existiu um compromisso de navegar por esse lugar das águas. Ela escreveu um primeiro conto que dá título ao livro, e a partir daí todos os outros contos que foram nascendo vieram com algum pano de fundo dessa questão das águas, e sobre também como que a gente começa a navegar por um lugar que é desconhecido, inacessível, inabitável, como que a gente começa a aprender sobre as coisas que vão acontecer com a gente pela primeira vez na vida. É muito bonito esse ponto de partida, e por isso eu queria até ler um trecho que é do conto que dá título ao livro. Tem tudo a ver com isso que eu acabei de falar. A depender das condições, sei que sou iniciante. Guardo em mim esse repertório minguado de sentimentos. Imagino o que há para ser imaginado. Faço o jogo, recolho tesouros, falho, tenho braços, tenho força, tenho até sorte. E nesse exercício de desejar travessias, percebo que há mesmo coisas extraordinariamente amorosas e desobedientes. Porque é preciso reconhecer talvez a própria inaptidão, o fato de ser iniciante em algo, de tatear instrumentos desconhecidos. Porque é preciso reconhecer talvez a própria ignorância, o fato de ser iniciante em algo, de desconhecer as coisas que nem são táteis. Porque é preciso reconhecer talvez a falta de condições ideais. Porque é preciso acarinhar também o erro, porque é preciso dar espaço ao que se move dentro, e é preciso dar espaço ao não, porque é preciso desconhecer a carta marítima, e é preciso escutar o tempo, porque é preciso desconhecer a palavra profundeza para voltar a um desejo simples de apenas querer e não projetar, ou o medo, o esfacelamento das vontades, ou o horizonte, a quebra das expectativas. Lindíssimo esse trecho, né? Então aqui a gente tem 11 contos, e embora eles tenham esse pano de fundo da água, desse lugar obscuro, da aprendizagem do fazer algo pela primeira vez e de vivenciar algo pela primeira vez, apesar deles terem esse fio condutor, eles são bastante diferentes entre si. Pra mim, a pior coisa do romance é decidir quem narra. Isso é o pior, assim, porque eu já, na metade de um romance, já vi que não dava pra ser como eu tava fazendo, tive que refazer. Num conto isso é ok, é parte do processo. No romance você fica tipo, não. Que droga. Mas no conto, a feitura disso é a brincadeira. A brincadeira é experimentar. Então a gente tem contos aqui que
beiram um lugar da ficção científica, a gente tem contos aqui que vão para uma coisa mais ordinária, do cotidiano, das banalidades cotidianas, que dentro dessas banalidades existem grandes questões a serem resolvidas, desde um conto que você se internece pelas personagens, até um conto que você termina de ler, que é o meu preferido, inclusive, que chama-se Crateras, que você fala assim, o que aconteceu aqui? Porque vai falar um pouco dessas realidades paralelas, uma coisa mais de sonho, que você não sabe exatamente o que está acontecendo e que não vai te dar nenhum tipo de resposta e que você vai começar a fazer suas conjecturas do que foi essa história, que é uma coisa mais misteriosa. Tem contos que você termina de ler e dá muita risada e é muito divertido. E a gente vai navegando por vários sentimentos, emoções ao ler esse livro. E isso é maravilhoso, porque, nossa, aí eu tenho 11 contos, né? São 11 questões. No romance, geralmente, se você tem uma longa questão da personagem que vai até o final, claro, ela se desdobra, né, em diversos momentos e modulações, mas no conto você tem ali, né, você tem uma questão e você vai, ou você vai direto nela, você modula, você brinca muito rapidamente com o seu leitor, você faz ele rir, você faz ele estranhar, ou tipo, ficar com dó, ficar com nojo. A Natália escreveu um livro chamado Amora, que são 33 contos, que foi o livro com o qual ela ganhou o prêmio Jabuti, que eu li faz alguns anos, e eu lembro que eu li aquele livro numa tacada só, eu li muito rapidamente. Esse aqui são menos contos, ele é um livro mais curto, no entanto, as histórias são um pouco mais longas e eu senti mais densidade nas histórias. Você é meio que pego de supetão ao longo das narrativas, sabe? Começa com uma coisa muito simples, muito banal, muito cotidiana, e que de repente ela vai entrando por uma vereda que aprofunda num lugar, de repente você fala assim, nossa, ela foi por esse lugar, e são coisas absolutamente profundas. Tem um conto aqui que chama Uma Boa Pessoa, que é de uma personagem que ela é aquele tipo de pessoa que faz tudo pra agradar todo mundo, sabe? Aquela pessoa que não consegue dizer não, mas que ela tá o tempo todo se machucando, se cortando, se punindo, porque ela tá querendo agradar sempre o outro, né? Tem até uma fala no meio do conto que ela diz assim, será que eu sou aquelas pessoas chatas que não sabem que são chatas, sabe? Porque ela quer ser sempre muito agradável. E aí, o que ela faz com essa história, ela dá uma virada nisso. Acontece um fato no meio do conto que você fala assim, nossa, olha pra onde que foi. Uma coisa que aparentemente é, entre aspas, banal, mas que ela envereda por um lugar que você fala assim, nossa, olha isso, a profundidade do que ela quer dizer sobre isso aqui. Primeiro escrevi esse conto, que se chama Condições Ideais de Navegação para Iniciante, que é o final do conto que a Monique lê. E eu escrevi esse conto muito pensando numa chave de leitura pro livro, assim, né? E esse final também, de pensar que não é preciso entender tudo e às vezes é preciso pensar que a gente desconhece, né, algumas coisas para olhar para o mundo com outros olhos também, olhar com olhos novos ou às vezes um pouco desviar das coisas que estão gastas ou que nos aprisionam em certos discursos, né? E a gente tem de tudo aqui. Personagens que são lésbicas, personagens que são trans, personagens que são não binárias. Tem um conto aqui que ela escreve todo em linguagem neutra. Tem alguns contos aqui que são contos que beiram esse lugar do sonho, que me veio uma mistura de Natália com a ironia que a Natália tem, que ela usa de muita ironia, ela tem um ótimo senso de humor, a Natália, mas com misturas super existencialistas, sabe? Com questionamentos absurdamente profundos sobre a nossa existência, como lidar com esse inesperado, com esse misterioso da vida, né? Tem algumas questões que eu não percebia tão claras nos outros livros, como eu percebi aqui, algumas coisas até meio claricianas. Ao mesmo tempo, tem muita poesia em vários contos que ela escreve, em momentos de introspecção de personagens. Mas o livro ele tem um pouco isso, assim, se ver diante de alguma coisa que você não conhece, não sabe como resolver, não sabe como fazer e tem que tatear.
nem sempre os finais são as respostas melhores, assim, né? A trilha sonora desse livro, ela não é tão efusiva quanto nos outros livros da Natália, sabe? Tem um outro tipo de trilha sonora, que é uma trilha sonora das minhocas das nossas cabeças, sabe? Daquilo que incomoda, que fica ali matutando, que fica ali maturando. O meu conto preferido desse livro é o Crateras, que tem essa vibe assim mais... que você quebra a realidade que tá acontecendo a história e parece que vai para uma realidade paralela. Eu gosto muito desse negócio que brinca com o tempo da narrativa, com o tempo da história que acontece, sabe? Que tá acontecendo uma coisa aqui, de repente você não sabe se é sonho, se é realidade, o que aconteceu, se partiu, se deu uma falha na Matrix. Eu gosto muito dessas histórias assim. Tem um outro conto, que é o último conto, que ficou também como um dos meus preferidos, que chama-se As Gêmeas Lentas, que é o último conto desse livro. É muito misterioso e ao mesmo tempo divertidíssimo e intrigante, sabe? Começa com a personagem sonhando com duas gêmeas, e aí de repente esse sonho acaba se materializando de alguma forma ao decorrer da história, de uma forma super inusitada. Eu achei fantástico, enfim, é divertido, é engraçado. Eu adorei ler esse livro, quero agradecer demais a Companhia das Letras por ter enviado esse livro aqui pra mim. Quero também dizer que é sempre um prazer ler os livros da Natália. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os vídeos que temos aqui com ela, tem entrevista também e tal. Eu sempre tenho um pouco de dificuldade de falar quando eu gosto muito de uma autora, e principalmente quando eu conheço essa autora, né, pessoalmente, né, eu converso muito com a Natália, então sempre acaba sendo um vídeo mais emotivo. Mas eu quero deixar aqui a recomendação: se você não tem o hábito de ler livros de contos, abra a possibilidade de colocar livros de contos na sua prateleira, na sua estante. A vantagem é que você pode ler um conto hoje, outro conto daqui vários meses, você não precisa ler na sequência, enfim, você pode ler como você bem entender um livro de contos. E se você é aquela pessoa que também não tem muito tempo de leitura, não consegue dedicar muito tempo da sua vida para uma leitura, aqui é uma oportunidade, sabe, de você pegar 10, 20 minutinhos do seu dia para ler um conto, né? Não vai demandar muito tempo da sua vida para você ler apenas um conto, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Um beijo imenso. Tchau!